Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Muito bem, gente, vamos lá, é a palavra de Deus para o seu coração. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como é interessante a gente ter uma consciência de Deus e a gente estar conectado com essa consciência de Deus. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um acidente numa rodovia, chega um carro, vai virar à direita, vai entrar na rodovia para entrar à direita, e nisso vem um caminhão em alta velocidade, e o carro entra à direita, o caminhão para desviar dele entra na outra pista. E aí vem vindo um carro com alta velocidade, bate e entra dentro do caminhão. E aí já vem outro atrás e coloca do lado, enfim, um acidente trágico. E o mais interessante dessa história é que o carro que virou à direita era um carro que não tinha motorista. Era um carro dirigido por inteligência artificial, né? E aí a gente pensa o seguinte, a inteligência artificial, ela sabe o caminho. O carro virou certo, entrou à direita, mas na verdade ele conhecia a estrada, mas não conhecia o caminho. E assim é muitas vezes a programação da vida das pessoas. Elas sabem aonde é a estrada para caminhar, mas não sabe o caminho. Por isso que, muitas vezes na vida, os acidentes são comuns na vida das pessoas. E não estou falando de acidente automobilístico, eu estou falando de acidentes pessoais. Porque não há uma conexão com Deus. Ou nós, às vezes, caminhamos pensando só nos pensamentos humanos, é aquele caminho que traçamos, que até entendemos que estamos caminhando nele, mas não sabemos o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. E é interessante que Jesus está dizendo aqui, Deus está dizendo nessa palavra de Isaías, os meus pensamentos não são os de vocês. Então, se você quer caminhar com os pensamentos de Deus, você não pode caminhar com os seus. Você tem que conectar esse senso de direção, esse senso de estrada que você tem, esse senso da vida, essa consciência da vida, você tem que se conectar com a consciência de Deus, para você saber o caminho. Porque Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os seus caminhos, os meus caminhos. Então Deus tem algo maior. Hoje eu estava falando com uma pessoa, ela tem 28 anos de idade, ela falou, eu me sinto uma pessoa velha, não tem mais chance para mim. Eu falei para ela, meu Deus, você é como uma criança ainda, você tem 28 anos, tanto que você pode estudar, se formar, fazer tantas coisas na vida. Mas aí você vê que a pessoa trilhou um caminho que aos 28 anos de idade, ela já está numa consciência de derrota, de final, de jornada, com 28 anos de idade. Eu falei para ela, você viveu até os 14 anos como criança, nos outros 14 anos você dormiu 1/3 da vida, e você então não viveu nem 8 anos, praticamente, como uma pessoa numa fase adulta, e a pessoa está cansada. E aí a gente tem que fazer uma reflexão pessoal. Como está a minha vida? Como eu me sinto em termos de projetos novos, de pensamentos mais altos, de coisas maiores? Eu também já estou no final da minha estrada, pensando que é o fim, que não tem mais jeito, não vou crescer mais emocionalmente, não vou crescer mais espiritualmente, não vou crescer mais financeiramente, acabou para mim? É uma coisa a gente rever. Eu contei esses dois paralelos aqui,
E a gente pode usar até como analogia para a vida, mas é importante a gente entender, fazer uma reflexão pessoal. Eu estou conectado com os pensamentos do Senhor? E Deus está dizendo o seguinte, olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, não se limite ao que você pensa, não se limite à estrada que você anda. Existe algo superior a isso. E Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida, trazer um novo de Deus, uma coisa que não está no limite da sua concepção, no limite do seu raciocínio. Deus pode trazer algo extraordinário para a sua vida. E eu quero profetizar isso sobre você, sobre a sua vida, um novo de Deus, um pensamento, uma conexão com a consciência de Deus. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra o seu pensamento, que Deus abra o seu coração para se conectar com você. Para que Ele possa trazer uma instrução nova, um tempo novo na sua vida. E eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente querida, ó, não esquece de compartilhar essa live. Compartilha essa live com 5 pessoas, curte ela, aí é importante também. Outra coisa muito importante, ó, é o penúltimo dia. Amanhã, domingo, termina essa promoção, tá? Aí já volta tudo ao preço normal. Essa Bíblia, o livro O Poder de Deus, Andando no Poder de Deus, o livro Segredos Espirituais e o livro Oração em Línguas. Esses 4 livros aqui, 3 livros mais a Bíblia, eles estão por R$185. Eles dão R$250. Por R$185 você recebe na sua casa frete grátis, tá? Então, ó, tá aí. Não esquece não, tá bom? Amanhã será o último dia para você comprar. Compra aí nessa tela, como aparece aí, ou no site, ou através do WhatsApp, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Lembrando também o seguinte, segunda-feira a gente começa uma jornada nova de oração, tá? Segunda-feira, uma jornada nova de oração, o mês de julho, mês da prosperidade, tá? Então, mês de julho, mês da prosperidade. Nós vamos começar uma nova estação, orando todos os dias aqui os Salmos 112, os Salmos da prosperidade. Vamos orar então? O Pai Nosso, ajunte o seu coração comigo em fé e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando e te prosperando. Um dia abençoado para você, um final de semana abençoado. Que Deus te abençoe.